Eu venho hoje contar para vocês o motivo porque eu gosto e tenho necessidade de contar histórias. Eu sou Jaci Penteado, escritora de histórias infantis. A minha vida inteira eu tive histórias na minha infância. Primeiramente, a minha avó Rosa, mãe do meu pai, ela me contava histórias diariamente. Sempre ela tinha uma história nova, um conto novo, uma curiosidade. E também a minha mãe, ela todas as noites contava histórias para mim. E durante o dia eu tinha uma pessoa que cuidava de mim e do meu irmão do meio. E era a Amélia. A Amélia era uma moça que era fantástica, parecia uma enciclopédia. Todos os dias ela tinha uma história nova. E ao repetir as histórias, sempre saía um conto novo. E eu amava ficar ouvindo histórias. Quase que o dia todo eu gostava de ouvir histórias. E aí eu passei a conviver com muitas histórias. Minha mãe, uma artista no bordado, coisa mais linda. Os bordados dela eram assim fantásticos. E os meus vestidos nos barrados eram bordado cenas de historinhas. Então, como eu convivi com tudo isso, eu fiquei impregnada dessas histórias. E também passei isso para os meus filhos, meus netos e até o meu bisneto. Todos eles amam ouvir histórias. E além das histórias que eu escutava quando criança, hoje eu tenho outras histórias. Vão surgindo novos enredos, novas histórias, novos personagens. E desde 2012 que eu entrei para o marketing digital e me propus a criar histórias personalizadas. Então, muitas mães, avós, me pediam para que eu contasse uma história relativa a seu neto, ao seu filho. Aí eu pergunto quais as habilidades da criança e o que ela gosta, o que ela faz. E aí, através disso, eu crio uma história fantástica. Ou uma história com fadas, ou com duendes. Os meus livros, que eu estou, graças a Deus, né, eu consegui editoriá-los físicos. São histórias que eu vinha contando. Então, eu tenho histórias sobre meus filhos, eu tenho histórias sobre meus netos. Então, cada livro meu corresponde a um personagem. O meu primeiro livro, Histórias Encantadas, a personagem principal é a minha filha mais nova. Depois eu tenho uma outra história que é sobre um doente, também é sobre o meu filho. Eu tenho a história do menino especial, que eu conto sobre a história de um menino que tem defeito auditivo, que é sobre o meu bisneto, apesar de que meu bisneto não tem esse defeito auditivo, mas ele passou a ser o personagem principal da história. Então, eu faço histórias de todos os jeitos. Estou aqui para ajudar pais, mães, professores, avós a contar história para seus filhos, seus netos e alunos. E como professora, eu sempre gostei de contar histórias para os meus alunos
e tudo para que eles pudessem entender melhor o contexto daquela lição, eu a fazia através de histórias. E eu deixo aqui, então, meu recado, e quem tiver interesse em meus livros, estão na bio do meu Instagram. Tenho histórias, tanto em formato digital, que é o e-book, que vocês compram e vai diretamente ou para o tablet, ou para o celular, ou para o computador. Ou também audiobooks. Audiobook seria como se fosse um filme. As imagens vão aparecendo e tem um áudio, como se fosse um filme dublado, um filme falado. É a mesma historinha que existe nos livros físicos, no e-book, que é o livro digital, e o audiobook, que é um livro falado, com as imagens e o som. Então, eu disponho para vocês 3 tipos de livros. O livro digital, que é o e-book, o livro audiobook, que é um livro mais para crianças que não leem, e o livro físico, que é aquele que dá para a gente manusear. Para qualquer eventualidade, tenho também o meu WhatsApp ou o meu e-mail para quem quiser seguir ou mandar alguma pergunta ou questionar sobre alguma coisa que não entendeu. Ou se não, o direct também do Instagram. Fico aguardando vocês. Obrigado e um feliz final de semana.